falar de quê? Vamos lá bater papo, vamos falar de outras coisas, porque eu não tô lembrado de treta. Mas Aí você falando aí agora do iFood, eu lembrei de uma treta. Eu fui mandado embora da Rádio Globo exatamente fazendo o que você fez agora. Só que eu me recusei de verdade a falar o nome do patrocinador. Mas pode falar o nome? Patrocinador não vou falar, porque não faz sentido falar. Mas eu trabalhava já... Era comida ou era bebida ou era coisa? Não. Eu já trabalhava vários anos na rádio. E aí toda vez que tinha que substituir o programa, que era o programa de maior audiência da rádio, eu ia substituir o apresentador do programa de maior audiência da rádio. Só que a rádio me dava contrapartida nenhuma. E eu ia lá fazer todos os comerciais que o programa de maior audiência da rádio fazia, tudo mais bonitinho. E não tinha, né? Eu imaginava, poxa, eu vou substituir o programa de maior audiência da rádio. E aí foi um ano assim, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E chegou um ano que eu cansei. E eu comecei a fazer o programa bonitinho. E depois falei o nome dos patrocinadores que ofereciam uma cesta com não sei o quê. E o programa eu fui falando lá no finalzinho do programa. Assim, faltando 3 minutos para acabar o programa. Eu ia fazer mais uma vez. Olha, agora a gente vai falar o nome da pessoa que ganhou a cesta. Eu não vou falar o nome do patrocinador, não. E aí falei assim, não vou falar o nome do patrocinador. Eu já falei demais o nome do patrocinador. Não voltei a mais. Ali, à tarde, eu já fui mandado embora. Ali. Então já passa no RH. Mas foi depois, eu aguentei 1 ano, aguentei 2, aguentei 3, aguentei 4, aguentei 5, aguentei 6. No 7º ano. 7 anos ou 7 anos. Meses, né? 7 anos, exatamente fazendo isso aí. Foi, caramba, a primeira treta já vai... Não, o patrocinador não chegou a, por exemplo, não, Jacinto, vamos conversar aqui. Que moço, nada, eu acho que o patrocinador nem ficou sabendo. Já foi no diretor comercial. Parou no Como comercial. assim esse cara chega aí, não vai falar o nome do patrocinador? Deve ter custado fechar o contrato, né? E aparece o cara lá e fala que não vai falar o nome do patrocinador. E eu já tinha falado pelo menos umas 30 vezes durante o programa, que dura 3 horas, né? Não, esse foi a Rádio Globo, né? Imagina se fosse na outra lá, se fosse o Tutinha, pô. Tutinha ia chegar lá, pô, meu irmão. Ia chegar lá. Você falou o Tuti Maravilha da Inconfidência? Não, o Tutinha da Jovem Pan, o Tutinha é um figura assim, carimbada, ele invade o estúdio ali, ele chega lá, já conversa com todo mundo Mas é uma situação que, de fato, né, é uma treta, sim. Pela primeira vez, olha só, pessoal, nós tivemos aqui agora um furo de reportagem. Disclose, hein? É uma treta exclusivo no Café com Treta. Breaking news! Depois da eu vou fazer 30 anos de mercado. Sim. Né? Eu comecei a trabalhar como jornalista, apresentando um programa no canal... Eu nem lembro o nome do canal mais. O canal de TV a cabo, canal 23? Não, era canal... Vamos ver que agora. Canal alguma coisa. Eu já tinha carteira assinada, sim, em 1994. Como apresentador. Essa época você teve já. E eu nem era formado, eu formei em 97. Em 94 eu já tinha carteira assinada como apresentador. E formado pela UFMG. Não. Não? Não, o jornalismo eu fiz pela PUC. Pela UFMG, PUC, aqui, ó, 1997, exatamente, começou em 91. 92. 92? Comecei em 92. Então vamos corrigir aqui, ó, 92. 97 o curso de jornalismo. Mas eu já tinha feito economia antes. Sim. Na Universidade Federal de Viçosa. Larguei o curso no meio para poder vir para fazer jornalismo na PUC. Depois é que eu fui fazer a pós-graduação em gestão estratégica na UFMG. Mas nesses 30 anos, as pessoas é que chegam para mim e falam, lembro de você assim. E aí falam uma treta. Por exemplo, uma vez que eu tretei com o governador Itamar Franco. Sim. Eu era repórter da TV Globo. Quem disse que eu lembro? Você me perguntar detalhes. Aliás, vocês que estão vendo aí o programa, se vocês ficarem sabendo, lembrarem de alguma treta que vocês... Jacinto, pode mandar pra cá as perguntas, vocês estão me lembrando. Porque aconteceu, tem mais ou menos umas 3 semanas, eu tava na Praça 7 fazendo um Povo Fala, e aí um motorista de ônibus parou num lugar que ele não podia parar, abriu a porta dianteira pra poder falar, eu lembro de você brigando com o governador Itamar Franco. Olha pra você ver. O negócio que aconteceu, o Itamar Franco já morreu. 2011. Ele já tinha sido presidente da República, sim, por conta do impeachment do Fernando Collor. Sim, ele né, era vice-presidente, virou presidente da República, fez o Fernando Henrique Cardoso, o substituto dele, o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Economia. Assinar o Plano Real. Sim. E a ideia foi do Itamar Franco, foi ele que botou pra frente, foi ele que arregimentou suas políticas para poder aprovar, inclusive. Depois disso, o Fernando Henrique Cardoso deu uma banana pro Itamar Franco.
Itamar Franco ficou chateadíssimo com o Fernando Henrique Cardoso e virou governador do estado. E os dois passaram 4 anos tretando, ele sim tretando. Sim. O Fernando Henrique Cardoso e o Itamar Franco. Nos primeiros meses do governo Itamar Franco, o Itamar Franco virou e falou assim: não vou pagar a dívida externa, a dívida que o Estado tem. Essa mesma história que o Zema tá aí enrolando agora, tentando, tomando na cara todo dia na Assembleia Legislativa. O Itamar Franco falou: não pago a dívida de Minas Gerais com a União. Mas era nada mais do que uma marcação política, porque o Estado só poderia pagar a dívida se recebesse primeiro o repasse da União. Então é como se você me mandasse para eu te mandar de novo. Sim. Então não tinha como ele não pagar. Era só o Fernando Henrique Cardoso não mandar o dinheiro para ele. Então era uma marcação política e os dois ficaram tretando. E na época, vocês nem eram nascidos ainda, existia uma conversa de que o Fernando Henrique Cardoso tinha o poder do exército nas mãos dele. Ele era um chefe do exército, chefe da marinha, chefe da aeronáutica, chefe das forças armadas. Eu acho que eu já ouvi essa história em alguma hora. Isso aí, na verdade, ele tinha um bom relacionamento com os generais ali do exército, do comando. O Itamar. Não, o Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, sim, então comandante em chefe das forças armadas. Então ele já tinha uma proximidade com o comando geral ali. E o Itamar, por exemplo, aquela relação política do MDB. Eu quis fazer uma piadinha, né? Porque a minha missão aqui é representar o nosso Mano Hilário, que inclusive a minha continência apresentada tá aqui no chat, mandou um alô. É o meu canga, vamos dizer, né? Não, a pessoa que costuma é o Sancho e o Pança. Ele é o Pança, ou pode ser outro. Ele não pôde vir hoje, que ele tá lá em Itambacuri, trabalhando pro futuro. Salve, Hilário. Futuro da vida, né? Vamos dizer. O Hilário é o cara sensacional, o menino de ouro desse podcast aqui, pessoal. Mas a piadinha é porque o Bolsonaro o tempo todo ele falava: eu sou o comandante maior das Forças Armadas, E ele é mesmo, né? Falava, ele é, o presidente é. Mas continua a sua história. O presidente da República é o comandante em chefe das 3, né? Sim. Da Exército, Marinha e Aeronáutica. E o Itamar Franco é chefe da Polícia Militar. Então alguma coisa eu perguntei numa coletiva pro Itamar Franco, lá no Palácio da Liberdade, que, em outras palavras, que eu não vou lembrar qual, mas é como se eu perguntasse, um repórter perguntando pro governador do estado: mas governador do estado, o policial militar com 38 vai enfrentar o cara do exército com a bazuca ou com um tanque? E mais ou menos era, em outras palavras, isso que queria que acontecesse. Sim. Que jamais aconteceria. Muito... Né? Sim. Mas imagina o governador do estado, comandante em chefe da Polícia Militar, tá sob a batuta dele, enfrentando o presidente da República, que tem as 3 forças. Então era um negócio assim. E aí levanta um repórter com uma petulância de perguntar isso pro Itamar Franco. E deu um bafafá danado. Bafafá que 30 anos depois o motorista de ônibus me para na Praça 7 para poder falar: eu lembro de você brigando com o Itamar Franco. Memória boa, viu? Mas em nenhuma desses momentos que né, se alguém mais lembrar de alguma coisa vai falar, não era o Jacinto Salviano que estava tretando com o governador, né? Era só interlocutor. Era o repórter, o jornalista. Isso as pessoas não entendem. Sim. É muito difícil para o telespectador comum entender que existe essa diferença. Por exemplo, vocês não vão ficar sabendo que time que eu torço. Vocês não vão ficar sabendo em quem que eu votei. Em quem que eu votei em 89, quem eu votei em 94, quem eu votei em 98, quem eu votei em 2002, em quem eu votei depois de 2006, quem eu votei em 2010, em 2014, em 2018 e 2022. Sim. Né? Por quê? Porque não interessa isso para as pessoas o que eu votei, só eu lá na urna, você o meu voto, e lembro de todos os meus votos. De todos, para presidente da República, eu lembro de todos. Fiz campanha, inclusive. Mas aí as pessoas não entendem essa diferenciação. Uma coisa é o jornalista. Por exemplo, eu fiquei muitos anos cobrindo esporte. Poucos anos, mas muitos. Para minha carreira, muita coisa. E você passava, às vezes, cobrindo a semana inteira um time. Vamos supor. Você passa a semana inteira cobrindo o Atlético. Com certeza, Marques Guilherme. Eu lembro disso aí. Em 1999, fizeram um timão, perderam pro Corinthians em 99. Lembro. Aí o que acontece? Alô, Elzemar. Teve uma treta que eu vou falar disso aí do Jacinto, talvez ele não lembre, eu lembro. Você vai me lembrar, porque eu não lembro de treta nenhuma. Aí você cobre o time, aquele time de segunda a sexta. Chega no final de semana, você vai cobrir qual time? Imagina um clássico, Cruzeiro Atlético no domingo, e você cobre todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o Atlético. No domingo você vai cobrir qual time? Você vai cobrir o Atlético de novo, porque você acompanhou o time a semana inteira. Sim. Aí no domingo, você cobrindo o Atlético, sabendo que na semana seguinte vai ter repercussão se o Atlético ganhar, ou seja, em vez da sua reportagem ter 3 minutos, ela vai ter 5, em vez de você fazer uma, você vai ter 3, a sua exposição vai ser muito maior. Sim. Você vai torcer pro Cruzeiro? Não. Por mais que você seja cruzeirense.
Você vai torcer para que o Atlético faça muitos gols no Cruzeiro, porque você está cobrindo o Atlético. Seu trabalho vai meu trabalho vai ter muito mais visibilidade. Sim. E você acompanhou o time na semana inteira, você sabe tudo do time. É ser profissional, né? Separar a emoção da razão. Simples assim. E aí, você, inclusive, nessa época, a gente, como repórter, a gente acompanhava todos os dias o treino. A gente ia pro CT de Vespasiano ou pra Toca da Raposa e ficava sentadinho lá vendo o treino. Vendo quem não tava bem, quem não tava, que esquema de jogo que tinha. Se tinha falta, era o único momento em que os técnicos, alguns deles, os mais chatos, como Levi Coupe, por exemplo, tirava a gente no momento que eles iam ensaiar as jogadas. Mas a gente ainda assim conseguia saber. Então a gente sabia que, inclusive, ia bater o pênalti se tivesse pênalti no Clássico no domingo. A gente sabia como é que ia ser a falta. Hoje em dia, eu falei isso essa semana, hoje em dia, o jornalista não põe nem os pés no CT. Como é que ele vai saber do time? Como é que ele vai questionar se ele não acompanha o treinamento? Os clubes hoje entenderam que não precisam mais das TVs. E não precisam de ninguém, aliás, porque eles têm a TV Galo, a TV Cruzeiro, a TV América. Eles fazem tudo, filtram tudo, entrevistam quem eles querem, fazem as perguntas que eles querem e passam para as televisões o conteúdo que eles querem e acham que é interessante. Que liberdade é essa que o jornalista esportivo tem hoje? E isso para não falar dos outros. Sim. Nessa época não era assim. Sim. A gente ia e via e perguntava, escolhia. A gente acompanhava o treino todo e depois escolhia. Ô fulano, vem aqui falar comigo. E a gente perguntava o que a gente achava que devia. Exato.